Oi, Ana Paula, boa noite, tudo bem? Eu sou a Beatriz, professora tutora, da disciplina de Fundamentos. Hoje a gente vai estar fazendo aqui um resumo dos 4 primeiros capítulos trabalhados e também tentando tirar algumas dúvidas sobre as questões que você trouxe para mim. Para a aula de hoje, eu preparei um resumo que eu vou estar apresentando aqui, que é justamente o conteúdo que foi trabalhado nas outras aulas, mas pontuando algumas questões que eu acho relevante para o seu estudo. Tá ok, obrigada. Boa noite. Boa noite. Ele está um pouquinho extenso, mas é porque como são os 4 capítulos, mas eu vou tentar ser de forma mais resumida possível. Você consegue visualizar a apresentação? Tô conseguindo sim. Tá. Então, a disciplina nossa é Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos e Ética de Serviço Social, e a gente vai discutir a gênese da profissão. A ideia do nosso encontro de hoje é fazer um compacto da primeira à quarta unidade, né? De forma que a gente consiga tirar algumas dúvidas pertinentes a esse conteúdo. A unidade 1, ela vai tratar sobre o capitalismo monopolista, pensando a questão social e a emergência histórica do serviço social. Como proposta, a unidade ela traz a necessidade de compreender a intervenção do Estado no capitalismo monopolista, conhecer os sujeitos sociopolíticos da sociedade capitalista madura e consolidada da ordem monopólica, bem como compreender o contexto histórico e as implicações sociopolíticas e econômicas para a emergência do serviço social. Então, esses são os objetivos, né, que a unidade pretende aí estar trabalhando com você. Então, primeiro é importante que a gente entenda qual é a relação, né, nessa primeira unidade, qual é a relação do capitalismo para a nossa profissão. Muitas pessoas acreditam, né, que o serviço social ele surge apenas como um cunho, né, voltado à caridade, que o serviço social, quando ele surge apenas porque ele tinha aí o intuito de trabalhar a questão da caridade, né? Quando a gente pensa, vou só desativar seu som porque tá dando retorno para mim que fica melhor, tá? Daqui a pouco você precisando levanta a mão que eu reativo o seu som. Então, o serviço social, quando ele surge muito pensando nessa proposta também do capitalismo. Ele não surge apenas com aquela ideia da caridade, da filantropia. Né? Então, o serviço social ele também está linkado, né, ao avanço do capitalismo. Então, por isso que tem essa correlação, né, da relação do capitalismo, da expansão do capitalismo, com o crescimento, né, das expressões da questão social. Então, o serviço social, quando ele surge muito a partir, né, da transformação no processo de industrialização, né, quando surgem as novas tecnologias na produção em larga escala no cenário europeu. E aí eu lembro que você colocou uma dúvida para mim, né, a primeira dúvida que você traz para mim é como os avanços científicos, eles desequilibram as relações de trabalho. Né? Então, é importante que você entenda que quando o autor ele coloca a questão do avanço tecnológico, não necessariamente é pensando já nos dias de hoje. Nos dias de hoje, quando a gente pensa a questão dos avanços tecnológicos, é muito pensando mesmo na perspectiva do aumento do desemprego. Mas naquele momento, né, a tecnologia ela vai ampliar a produção. Né? Você vai observar que a gente vai ter aí uma produção de larga escala. Né? Então, consequentemente, ao contrário de hoje, que a tecnologia vem, né, para trazer desemprego, naquele momento a tecnologia ela chega para expandir, né, o mercado de trabalho, a oferta de trabalho, até porque as pessoas elas na época residiam, né, majoritariamente na área rural, então as cidades elas estavam crescendo, então naquele momento o processo de industrialização ela vai fazer o processo inverso, né? A relação de trabalho, né? O número de vagas de trabalho ela vai aumentar, consequentemente as relações de trabalho você vai observar que ela vai ser baseada na exploração, né? Então o trabalhador ele tinha um emprego, em contrapartida ele não tinha garantido, por exemplo, o direito de moradia digna, né? Então ele vivia no entorno das fábricas, né? Em condições subhumanas, né? Então eram casas mesmo sem condições algumas de habitabilidade,
né, eles ficavam expostos às doenças. Então, a transformação no processo de industrialização, né, ela vai permitir, sim, né, a aceleração da produção, consequentemente, né, vai haver um aumento do custo da produção, porque você vai investir em tecnologia, né, e naquele momento você observa que começa a surgir aí, né, a necessidade de se pensar a questão social, né, como uma atribuição do Estado. Justamente nesse período, a gente observa que a gente tem o capitalismo monopolista. O que seria o capitalismo monopolista? É quando a gente tem aí a presença, além das fábricas, né, também a relevância do banco, né, do mercado financeiro. Então, você, naquele momento, né, no capital monopolista, você observa que há uma fusão das indústrias junto com os bancos, que vai resultar o quê? No capitalismo financeiro, né? E justamente nessa maior exploração da mão de obra, né, do trabalhador, né, quando você faz essa junção, né, no capitalismo monopolista, você vai, né, aumentar a produção, né, justamente a partir do momento que você obtém uma maior exploração do trabalhador, né? Então, o trabalhador ele vai estar exposto a várias expressões da questão social, né? E aí, naquele momento, o trabalhador começa a acordar, vai falar, peraí, eu estou trabalhando aqui, eu trabalho 10, 12 horas, é porque não tinha ali um regime de trabalho, ele não tinha direito trabalhista, pensando muito aí na perspectiva internacional, e aí ele começa a se questionar, né, quais são os direitos, né, que ele começa a questionar que é possível, sim, né, lutar por meio de condições de vida. E aí, a gente fala muito das expressões da questão social, né? A questão social, tanto no Brasil como no cenário internacional, ela vai estar sempre associada ao processo de industrialização. Então, sempre quando você ouvir a questão social, ela já vai estar linkada, ela já vai estar, consequentemente, ligada à questão mesmo da industrialização. Né? Então, assim, o que é a expressão da questão social? A expressão da questão social, né? A gente tem a fome, a gente tem o pauperismo, a gente tem a doença, a gente tem o desemprego. Você consegue enxergar aí todos esses desdobramentos como uma consequência da exploração do trabalhador? Você consegue identificar isso? Só vou liberar o seu áudio, porque como eu não consigo te ouvir, eu te faço uma pergunta. Põe aí para você liberar de novo o seu áudio. Clica no seu microfone, por favor. Foi. Pode falar. Eu consigo ver, sim, que a partir dessa exploração é que, né, acabou gerando várias expressões, né? Sim. E aí, quando você fala que essa exploração ela gera, né, várias expressões da questão social, justamente naquele momento vai haver uma mobilização dos moradores, né? Você vai identificar justamente nesse período a criação dos sindicatos, dos partidos, né? Então, a população, né, no caso a gente está pensando aí mesmo proletariado, né? Porque nesse momento a gente tem aquele conflito de interesses, né? Você sabe quem a gente tem de um lado o proletariado, né? Quem é o proletariado? São quem? Quais sujeitos que representam o proletariado? Os trabalhadores, né? Com aquela relação contraditória, né? Uma relação conflituosa, junto com o capital, junto com a burguesia. Quem era a burguesia? A burguesia é quem? Os donos das indústrias. Sim, justamente. Aí você observa que há um conflito aí, né? Então, assim, as indústrias, elas... Né, os donos das indústrias, eles querem continuar obtendo recurso, eles pretendem continuar aí aumentando a produção, em contrapartida eles não queriam investir nos direitos sociais do trabalhador. Então, naquele momento, a gente vai observar que justamente quem vai precisar mediar essa relação conflituosa, essa relação contraditória, né, e aí na disciplina de política social eu questionei justamente isso, como era possível pensar num programa que tentasse quebrar essa relação contraditória? Porque o Estado, quando pensa na política social, desde a sua formação, é sempre pensando nessa relação contraditória entre a burguesia e o proletariado. Então, o Estado ele precisava pensar aí, né,
uma forma, né, que beneficiasse a classe dominante, os interesses da classe dominante, de forma que freasse, né, essa mobilização que estava tendo na época. E aí a gente observa, né, nesse momento, que a questão social ela passa a ser alvo da atuação do Estado. Aqui no Brasil, né, a gente ouve muito falar, não sei se você ouviu no seu primeiro semestre, que a questão social, antes do processo de industrialização, ela era muito vista como um caso de polícia. Você já ouviu falar isso alguma vez? Né? O Estado não achava que era, por um exemplo, a habitação. Né? O Estado não precisa pensar em política de habitação, é mais fácil o Estado mandar a polícia, né, acalmar os ânimos, né, da população. Então, assim, o Estado ele pensava que ele não tinha a obrigação de estar fazendo, né, está se responsabilizando pela política social. Pensava muito na perspectiva de que isso não era uma atribuição do Estado. Nesse momento, não. O Estado ele entende que as políticas sociais elas vão se pensar, assim, né, no interesse de preservar e controlar os trabalhadores, né, de forma que permita o desenvolvimento do sistema capitalista. Então, as políticas sociais, elas vão acalmar os ânimos dos trabalhadores, ela vai permitir que haja diminuição da manifestação dos trabalhadores, né? Então, você observa que a política social, ela não nasce necessariamente como um benefício do trabalhador, mas sim uma forma de tentar, né, frear, né, as reivindicações que surgiam, né, e pensando muito como uma forma aí política de controle da classe operária, né? Então, você tem duas formas aí, né, de pensar a política social. A primeira, né, que é uma função econômica, que vai minimizar as expressões da questão social, né? Então, a função econômica é minimizar o quê? A pobreza, a fome, né? Então, você vai estar reduzindo aí né, essas questões, aí, essas expressões que são acrescidas aí com o processo de industrialização. Em contrapartida, você também vai garantir aí uma forma de controlar, né, essa classe operária que estava crescendo. E aí, quem vai estar de frente dessas políticas sociais, né? Quem vai ser o responsável? Qual o profissional que vai ser responsável em estar garantindo, né, a execução dessa política? Justamente quem vai ser responsável, né, por garantir, né, a execução dessa política social vai ser o profissional de serviço social. Então, ele nasce, né, a formação, o profissional de serviço social, ele surge, né, muito dentro dessa perspectiva da execução das políticas. Você vai ver mais à frente, né, que até então, que isso a gente vai falar daqui a pouco, a Igreja Católica que era responsável em trabalhar essa questão social. Né? Então, assim, como que ela trabalhava a expressão social, a fome, por exemplo? O assistente social, ele trabalhava, o assistente social não, perdão, a Igreja Católica, naquele momento, ela trabalhava a expressão social fome com a doação da cesta básica. Né? Então, até então, a Igreja Católica, ela era responsável em trabalhar essas expressões da questão social. Só que quando o Estado, ele cria as políticas sociais, né, ele vai, num dado momento, no primeiro momento, né, principalmente pensando na Europa, que a gente está falando da Europa e também no cenário brasileiro, né, a Europa e o Brasil, ela tem a formação de serviço social muito ligada, muito atrelada à igreja, à religiosidade, né? Então, naquele momento, a igreja, né, ela vai aí, né, junto ao Estado, incorporar, né, qual o papel do assistente social para enfrentar a questão social. Então, a igreja ela vai, sim, contribuir muito, né, para a implementação do serviço social, principalmente no cenário brasileiro, né, e também a Europa como um todo, o serviço social é muito focado na religiosidade. Você vai ver mais à frente que também no Chile a gente vê muito essa perspectiva da religião linkada, né, à formação de serviço social, diferente dos Estados Unidos, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Então, a gente vai ver aí, né, que quando a gente vê, né, que o serviço social ele é linkado à igreja, né, à igreja católica, né, consequentemente, você vai ver, né, que vai ter um viés caridoso, né? Então, o que é o viés caridoso? É quando o assistente social é muito ainda aquela ideia
daquela moça bondosa, aquela moça, né, que vai, né, tá me orientando, porque eu sou um desajustado, então aquela moça, ela que vai estar me auxiliando, né, com a doação de uma roupa, com a doação de uma cesta básica, né, então você é um desajustado, né, então cabia ao assistente social, né, trabalhar dentro da perspectiva moral e conservadora. E aí, olhando que você me perguntou também do neotomismo, o que era o neotomismo, né? O neotomismo, ele está muito atrelado à religião, né? Eu vou estar explicando no próximo slide justamente o que significa a palavra neotomismo, né? Que vem de Tomás de Aquino. Né? Então, o serviço social, se eu falo para você, pensando no cenário europeu, né, que a religião vai ter uma forte influência para a nossa formação, né, é justamente pensando nessa perspectiva, né, o neotomismo é a relação da atuação do assistente social com essa ideia de caridade e assistencialismo, né, então a igreja, né, ela tinha esse papel de resolver, né, sanar as expressões da questão social, e o assistente social ele vai estar trabalhando muito a partir dessa perspectiva. Só voltar um pouquinho aqui. Então, outra coisa que é importante ficar bem clara para você é que a nossa formação, né, profissional, ela não é apenas, né, atrelada à evolução da caridade, né? Então, assim, não é aquela perspectiva de que a Igreja Católica fazia, né, o assistencialismo e aí o serviço social ele entra para justamente evoluir essa caridade que era realizada. Mas o serviço social também surge justamente para responder às demandas impostas pela ordem monopolista. Você consegue entender essa relação do serviço social, né, com a Igreja Católica e também com o capitalismo? Eu entendi que ela antes atrelada, quer dizer, atrelada à Igreja Católica, ela servia também para, como é que eu vou dizer, trabalhar em prol da burguesia na época, né, também. Uhum. Quando você me pergunta qual a relação, né, inter-relação da burguesia e da Igreja Católica, né, justamente porque a Igreja Católica ela vai nortear, né, a atuação do serviço social, mas o serviço social não surge, né, da perspectiva apenas da caridade, né, mas pensando também na conservação do capitalismo. Então, a partir do momento, imagina, um dono de uma fábrica que tem toda semana uma greve, toda semana uma paralisação, né? Então, aquela população, não adianta só o assistente social, né, dar a cesta básica para aquele profissional, né? A assistente social, eu falo assistente social porque realmente naquela época era a mulher que tinha esse papel mesmo, a formação era uma formação muito, né, ligada ao gênero feminino, mas pensando muito nessa perspectiva. O assistente social o serviço social não vai surgir apenas pensando na perspectiva da Igreja Católica, mas vai surgir muito pensando na perspectiva de controlar, né, a população, né? E aí você vai ver que essa perspectiva ela só vai, né, tá mudando, né? Você em outra disciplina no primeiro semestre você deve ter aprendido isso. Só vai mudar justamente quando a gente tem a reforma, principalmente do Código de Ética de 86, né? Quando a gente observa aí a reformulação do serviço social e a reconceituação do serviço social, né? Mais recentemente, que a gente vai observar que o assistente social ele deixa, né, de trabalhar sobre a lógica de garantia, né, garantir a estrutura, né, do capital, mas pensando também, né, no protagonismo do usuário. Então, o usuário deixa de ser pensado como desajustado, né, mas pensado como sujeito de direito. Mas isso é uma ideia muito recente do serviço social. A gente está falando aí do surgimento do serviço social a nível internacional, né? Então, nem se cogitava em pensar, né, a atuação do serviço social hoje. Na unidade 2, vai estar falando justamente do surgimento, a expansão do serviço social na Europa, a questão social e o neotomismo. No título, eu acho que é importante a gente pensar duas questões aí. Primeiro, se eu estou falando para você que na Europa, o que eu falei para você que na Europa, no Brasil e no Chile é presente o serviço social? Quando surge o serviço social no Brasil, eu falei o que para você?
uma coisa em comum, tanto na Europa, no Chile e no Brasil? Calma aí. O serviço... Tá, ó, vou te fazer a pergunta de novo. Serviço social, quando o serviço social chega, é criado aí na Europa, quando ele também chega no Brasil e quando ele chega no Chile, quem que vai estar auxiliando a chegada do serviço social, a criação do serviço social, a fundação do serviço social nesses países? Quem que está aí contribuindo para isso? É a própria igreja? Sim, justamente, a igreja. Então, o título já fala exatamente isso, né? O surgimento do serviço social na Europa, né? Questão social e o neotomismo. Então, você vê duas questões aí. A expansão, né? Você observa que há a necessidade de se pensar a questão social, né? E a questão social, ela vai estar atrelada naquele momento à religiosidade, pensando que a religião também vai atender os interesses da classe dominante. Então, o autor, ele coloca como objetivos, né, conhecer os aspectos centrais da questão social no século XX, e aí a gente já está falando do século XX, né, compreender o processo de criação e organização das escolas de profissionalização do serviço social, identificar a influência do serviço social europeu na profissão de serviço social no Brasil, né, e aí você vai ver que o serviço social do Brasil, ele é muito próximo do serviço social que foi implementado na Europa. E aí, como a gente falou no primeiro capítulo, né, a importância da Revolução Industrial, né, para a criação do serviço social. Então, o serviço social, ele é um desdobramento, né, do processo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial chega, né, você observa um processo migratório, a população da área rural vai residir na área urbana, né, e aí, como eu falei já com você, já antecipei, eles vão estar residindo ali no entorno, né, em volta das fábricas. Só que, assim, não foi pensado, né, onde essa população, onde esses trabalhadores vão morar. Eles moravam, né, em condições muito insalubres, em casas muito insalubres, né, e aí você observa, e aí foi até aquela questão que eu trouxe para você lá no nosso fórum, né, pensando muito em cima dessa perspectiva, porque, assim, o profissional, quando a assistente social vai atender esse trabalhador, né, esse sujeito que trabalha na fábrica, e aí aquele sujeito ele tem seu rendimento decaindo, não vai pensar que aquele sujeito ele tem seu rendimento, né, diminuindo justamente porque ele trabalha 12 horas, 15 horas dentro de uma fábrica. Né? Se hoje a gente trabalha aí, né, uma carga horária bem mais reduzida, naquele momento ele trabalhava 15 horas. Né? Então, como que um trabalhador ele pode trabalhar 1 ano, 2 anos, produzindo, mas vai chegar uma hora que ele vai estar, né, não vai ter mais, não vai conseguir trabalhar, né, ele vai estar estafado. Então, assim, como que ele consegue garantir a mesma produção? Então, o Estado, ele coloca, né, para o profissional de serviço social, né, trabalhar com aquele trabalhador de forma que ele está desajustado, que o problema é dele, que o problema é com a família dele, então ele que é o problema, e não o inverso, e não as condições de trabalho que são desumanas. Então, a gente observa aí, né, que naquele momento de crescimento das fábricas, a gente observa na mesma escala o crescimento das expressões da desigualdade social, né, que é justamente proveniente dessa relação contraditória e desigual entre capital e trabalho. Alguma dúvida até aí? Tem alguma dúvida, Ana Paula? Não, tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Eu respondi esse fórum, só que agora pensando por outro lado, talvez. Não, mas eu fiz uma outra pergunta, depois você dá uma olhadinha, que aí você vai conseguir. Eu coloquei mais um questionamento para você que vai ser importante você pensar isso. Então, assim, como a gente já falou anteriormente, vai haver a mobilização dos trabalhadores, né, em busca aí, né, de uma melhor, né, condição de vida, né. Então, a gente vai observar aí que a política social, como eu já falei, né, ela vai se servir aí como uma forma, né, de repreender a população, a classe trabalhadora, né, então tem uma função ideológica por trás,
né? A gente tem aí também uma função econômica, que é garantir o funcionamento do capital. Então, a partir do momento que você cria uma política social, aquele trabalhador não vai mais estar fazendo greve, então eu vou conseguir aí garantir a produção daquela empresa, eu vou conseguir aí, de forma ideológica, repreender aquele trabalhador, porque ele vai se sentir, né, de certa forma, satisfeito, então ele vai conseguir aí se conter, né? E você vai observar aí também que vai haver uma redução da expressão da pobreza e também da questão social, porque a partir do momento que você consegue trazer aquela política social, você vai garantir aí que alguma dessas questões sejam diminuídas, né? Alguma dessas expressões. E aí, justamente nesse período, foi o que eu te falei, a Igreja Católica e o Estado, ele não vai deixar de lado a burguesia. A classe dominante está, desde o surgimento do serviço social, atrelada à formação da nossa profissão, né? Então, a nossa formação, né, o primeiro passo da formação do serviço social é a criação da sociedade de organização da caridade, né? Então, eles observam aí, né, a necessidade de capacitar os agentes sociais de forma que eles realizassem visitas domiciliares. E aí a gente tem duas igrejas que são muito importantes nesse processo aí de formação do serviço social, que é a Igreja Católica, principalmente no Brasil, a Igreja Católica é muito forte, mas a gente observa também a Igreja Luterana como uma precursora desse processo de profissionalização do serviço social. Então, você observa aí, né, que não apenas a Igreja Católica, mas como a Igreja Luterana também responsável, né, pelo surgimento do serviço social, pensando sempre nessa aliança. Não se esqueça da aliança. E quando você me pergunta qual a inter-relação da burguesia e da Igreja Católica, né, você identifica que é importante justamente, né, dentro da lógica de garantir o capital. Então, a Igreja Católica ela vai se unir junto com o Estado e com a Igreja, de forma que ela vai, de certa forma, passar, né, o trabalho que ela já vem realizando. Então, é meio que uma metodologia, mesmo pensando na metodologia religiosa, né, do serviço social. E aí, quando você me pergunta qual a inter-relação da burguesia e da Igreja Católica, você já vê que é toda, né? A relação aí, né, da formação, ela é muito forte, ela é muito atrelada, né? Não tem como pensar a formação do serviço social só como uma parceria entre igreja e Estado. Mas você observa aí que há aí um tripé entre a burguesia, Estado e igreja. E aí, quando você me pergunta quando os assistentes sociais conseguem quebrar isso, conseguem quebrar muito recentemente, justamente quando há o processo de reconceituação. Nesse momento, não há uma quebra, né? O que mais, assim, um pouco se distancia da religião, talvez, é pensando no serviço social dentro da perspectiva americana, né? Que aí você vai ver daqui a pouco que eles usam mais a psicologia, a sociologia, né? Então não tem muito esse viés da caridade e da filantropia, né? Mas de fato o serviço social, pensando no Brasil, né, é muito recente, né, esse distanciamento aí, né, entre a atuação do serviço social atrelado à religiosidade, né? É muito questionado isso hoje em dia. Naquela época nem se pensava nisso. Então, a gente observa aí que o que é o neotomismo? O neotomismo, né, como eu falei que você quer trazer um slide mais à frente, o neotomismo ele foi um movimento dentro da Igreja Católica que resgatou a filosofia de São Tomás de Aquino, né? Então, esse pensamento, né, desse filósofo vai questionar a explicação da sociedade pelo uso da razão, né, pensando que o homem é a imagem e a semelhança de Deus, e justamente os valores e a ética, né, elas vão estar sob as leis divinas. Então, é pensando que muito aquela ideia de a pobreza, né, foi Deus que quis que aquela pessoa nascesse pobre, né? Então, eu, enquanto caridosa, eu vou doar uma cesta básica para aquela pessoa para garantir a minha entrada no céu, né? Então, é pensando muito nesse conservadorismo, nessa moral e nessa tradição, né? Então, é muito pensando em cima dos valores éticos, né, e pensando mesmo o assistente social como um religioso. Você vai ver mais à frente que no Chile, só para você ter uma ideia, para você fazer a faculdade de serviço social, eu vou mostrar mais à frente os critérios, um dos critérios é que você tivesse encaminhamento da paróquia, né, que a Igreja Católica lhe encaminhasse para fazer o curso.
né? Então, uma pessoa que não tivesse um ateu, por exemplo, que não acreditasse em Deus, enfim, não tivesse uma religião, não poderia cursar o curso de serviço social. Então, você vê quanto que era, né, linkado ao conservadorismo a nossa formação. Até porque era um curso muito caro também, né, naquela época, né? E aí a gente tem a Florence Nightingale, ela era da alta sociedade inglesa, então você vê aí, né, que a Florence, ela é linkada também aos interesses burgueses, né? Ela era uma burguesa da alta sociedade inglesa. Ela vai justamente ser uma das pioneiras da visita domiciliar, né? E eles já na época trabalhavam nessa perspectiva filantrópica, né? Então era muito pensando isso. O assistente social ia fazer uma visita àquela família, né? Que na época eles chamavam, hoje a gente chama muito usuário, mas na época eles chamavam mesmo a palavra cliente. Então o assistente social vai estar indo lá para fazer essa visita, né? Então a gente observa aí que ela fez o estágio na Alemanha, né? Onde ela fez a primeira experiência como profissional junto com os protestantes. Então você observa que não é só a Igreja Católica, né? Ela, ali naquele momento a Florence ela vai estar fazendo o seu estágio, né? Como a primeira experiência profissional junto com os protestantes que vão ensiná-la como é trabalhar com a caridade, com a filantropia, né? Então, o profissional, naquele momento, ele tinha como função amenizar os sofrimentos físicos e sociais dos mais pobres. Então, era aquela coisa muito paliativa, muito focalizada, né? Muito momentânea. Eu resolvo o problema daquele usuário hoje, né? Daquele meu cliente hoje, eu dou minha cesta básica hoje. Daqui a pouco ele vai bater de novo na minha porta pedindo outra cesta básica. Eu dou um remédio para ele hoje, mesmo sabendo que aquele remédio dele é proveniente por ele não ter uma alimentação, ou ele não ter uma condição de saúde básica, enfim. Seria mais ou menos dentro dessa perspectiva. E aí, né, a Octavia Hill, ela vai trabalhar justamente pensando, né, a relevância e a importância do trabalho educativo com as famílias dos trabalhadores. Lembra que eu falei que o serviço social ele vai surgir na perspectiva do que a Octavia vai pensar justamente que o serviço social ele precisa, né, garantir, né, o atendimento também para as famílias dos trabalhadores, né, porque isso vai garantir aí, né, o controle da população trabalhadora. Você consegue identificar aí quando ela fala da relevância, da importância de trabalhar com a família do trabalhador? Isso vai, de certa forma, conter as manifestações dele, né? Entendi. Se a família tiver, como é que eu vou dizer? Estruturada. Estruturada e tiver dentro Ajustada. dos ensinamentos que eles tiverem dados, né? Os trabalhadores lá não vão fazer manifestações, né? Vão estar mais contidos, acho, né? E aí quando você observa a grade curricular, né, da formação daquela época, era muito assim, o assistente social ele tinha aula de religião, o assistente social ele tinha aula de primeiros socorros, de higiene. Então, o assistente social ele trabalhava nesse viés mesmo educativo, de ensinar como o trabalhador, né, como aquela família vai conseguir garantir a sua higiene pessoal. Olha que loucura pensar o serviço social hoje, né? E isso é muito questionável, assim, alguns assistentes sociais aí pensando muito na prática, né, dos dias atuais, ainda hoje tem instituição que acha que o papel do serviço social, do assistente social, né, é garantir que aquele usuário chegue para o atendimento mais limpinho, né, principalmente na área da saúde, que é o que você pretende trabalhar, né, às vezes cai demandas para você no seu plano social que é importante trabalhar com aquela família, fazer um atendimento àquela família, porque aquela família anda muito suja, né, como se fosse uma atribuição da assistente social ensinar como é noções de higiene, né? Então, voltando muito para essa perspectiva conservadora. Uhum. Mas isso até hoje? Até hoje, tem profissional que acha que assistente social tem esse papel de educar ele a andar mais bem vestido,
né? Então, assim, como se fosse uma atribuição do serviço social, né? Então, é muito nesse papel mesmo de intermediar essa relação, né? Já o Charles Locke, ele vai falar, né, da importância da sociedade e organização da caridade, né? Então, ele vai trabalhar dentro dessa perspectiva da caridade, né? E ele vai justamente permitir uma reorganização da assistência, né? A gente está falando aí de 1875. Então, naquele período, né, você vai observar a retomada das atividades de educação familiar, saúde da família trabalhadora. Então, você observa de novo aí, né, o viés aí para a família do trabalhador, né? Então, pensando também não atender só o trabalhador, mas também como a sua família. E aí, no ano de 1884, há aí a criação do Centro de Ação Social em Londres, né, criado pelo pastor Samuel, né, Barnett e sua esposa. Então, de novo, o serviço social trabalhando na perspectiva religiosa, mas também na perspectiva do capital, quando trabalha com o trabalhador e seu familiar. Depois eu vou estar disponibilizando esses slides lá na nossa biblioteca, tá? Que aí você tem acesso a esses slides, que depois você pode ler com calma, né? Fica mais fácil para você guardar, até porque são quase 50 slides. Então, né, o que eu faço? Pode falar. Não, tudo bem. Então, o que o pastor Samuel e a sua esposa vão pensar, né? Eles vão estar aí, né, dentro do Centro de Ação Social em Londres, eles vão trabalhar com a questão do quê? Da saúde e da higiene. Né? Então, você observa aí, né, o papel da assistência social dentro dessa perspectiva, né, de ensinar, né, noções, né, de higiene como se fosse uma atribuição da nossa formação. Né? A nossa formação, quando o serviço social surge, ele surge muito nessa perspectiva mesmo, né? De, vou ensinar você a andar limpinho, eu vou limpar a sua casa, enfim. E a gente observa muito, principalmente quando a gente tem o assistente social faz parcerias com voluntários, né? Aquelas pessoas que, eu quero ser voluntário de serviço social. Eu falo isso também dentro da minha experiência, da minha prática profissional. Também ouço muito isso, né? Do voluntário achar que ele está fazendo serviço social. Mas eu já faço, principalmente no primeiro semestre. Né? Quando eu pergunto para o aluno por que ele escolheu serviço social, o aluno já fala, mas eu já faço um trabalho social na minha comunidade, eu já só não tenho diploma de serviço social, mas eu já faço isso já. Aí eu pergunto, mas o que você faz? Eu vou um lar, né, de longa permanência dos idosos, né? Chego lá, eu naquela instituição de longa permanência, eu costumo dar banho no idoso, dou alimento para o idoso. Já faço meu trabalho social, levo doação de fralda geriátrica. Isso não é trabalho da assistência social. Né? Então, é muito importante a gente fazer essa separação, porque tudo bem que quando a gente entra no curso de serviço social, é até normal a gente ter essa confusão. Né? Mas, assim, inaceitável um assistente social se formando, né, continuar com essa mesma ideia do serviço social de 1893, né? Então, é muito importante que a gente desconstrua isso. Eu não sei se você, quando entrou no serviço social, achava que a assistência social tinha essa perspectiva mesmo da caridade, você já conhecia o serviço social antes? Eu já conhecia, só que eu não tinha essa visão de que estaria ligada à caridade, entendeu? Porque você não estava. Eu já pesquisava antes, então eu já tinha uma noção de que, uma coisa é uma coisa, né? Eram coisas diferentes. Sim, sim. Que até depois de formada ainda confunde isso, né? Eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa bondosa, por isso que eu fiz serviço social. Quando a gente entra, é até aceitável ouvir isso, mas quando forma, né? E aí eu tive recentemente conversando com uma pessoa que está terminando o serviço social, que ela falou, eu quero ajudar, porque eu gostei muito de fazer estágio em tal lugar, porque eu ajudava. Falei, não, então você não aprendeu nada nesse estágio, porque você ainda fala que você quer ajudar, quando na verdade você não ajuda, você está trabalhando, você está garantindo o direito do usuário, né? Então a gente tem que desconstruir isso ao longo do tempo. Né? Naquele momento ainda não. E a gente tem aí a Mary Richmond, né, que já é aí no cenário americano, né? Como eu falei com você,
ela também vai estar dentro da Sociedade de Organização da Caridade, mas ela vai trabalhar um pouco na perspectiva da psicologia, né? Você vai ver mais à frente que, diferente do cenário europeu, que é muito ligado à religiosidade, a Mary Hitchman ela já vai trabalhar numa outra perspectiva, né? Ela vai trabalhar, e você vai ver que a primeira escola de serviço social, né? Primeira escola profissional, perdão, de filantropia aplicada, vai ser fundada em 1898, né? Sendo a primeira escola de serviço social americana. Ela vai partir justamente da necessidade de profissionalização do serviço social, pensando aí no diagnóstico social e o caso social que eu vou estar falando mais à frente, né? Então, assim, o autor, ele fala muito de forma resumida da Mary Hitchman, e aí se você for ouvir o vídeo dessa unidade, ele vai falar que mais à frente ele vai trabalhar, na verdade ela, né, que é a professora, né, ela vai estar falando que mais à frente ela vai estar trabalhando a Mary Hitchman. E aí, o que é importante a gente pensar na perspectiva internacional, né? Qual é a primeira escola de serviço social? Ela foi fundada em 1989. Né? A primeira escola ela surgiu na Holanda, né? E às vezes a gente sempre pensa que a escola surgiu nos Estados Unidos, na Inglaterra. Na verdade, não. Ela foi a primeira escola de serviço social. Ela foi fundada em Amsterdã, né? Que é na Holanda, né? No país Holanda. Depois, em 1908, ela vai ser fundada na Alemanha e na Inglaterra. Né? Em 1911, ela vai se fundar em Paris. No primeiro momento, em 1911, ela vai estar ligada à Igreja Católica. E, posteriormente, em 1913, ela vai estar ligada à orientação protestante. Então, você observa aí que em Paris, na França, por exemplo, né, quando ela surge inicialmente ligada à Igreja Católica e posteriormente à Igreja Protestante. Né? E aí, justamente a partir desse momento, você vai observar a expansão das escolas. Por que as escolas elas se expandem justamente nesse período? É o período que está havendo aí, né, o crescimento da industrialização, né? O crescimento do capitalismo. Né? Então, a igreja, né, quando eu falo para você que é importante você entender aí que o serviço social ele surge a partir da necessidade aí da expansão do capitalismo, é que ela vai estar justamente atrelada aí, né, à questão mesmo do crescimento do capitalismo. A expansão das escolas, elas vão ser um fruto do Estado burguês, né? Então não vai ser não necessariamente apenas pela questão religiosa daquele país, mas sim como uma necessidade, uma demanda que o Estado burguês pedia, solicitava ao Estado, né? Pedia não, mandava o Estado mesmo, né? E aí a gente tem, na Primeira Guerra Mundial, né, essa expansão do capitalismo, né, freada. Né? Você observa aí que com a crise, né, da guerra, né, os países, as indústrias, por exemplo, elas não conseguiam produzir mais, né? Não tinha, né, a matéria-prima, né? A gente estava vivendo um estado de guerra. Então, observa-se aí, principalmente agravada pela crise econômica de 1929, né? Então, você observa aí que, principalmente na Europa, né, há o aumento do desemprego e pobreza. Tinham muitas pessoas, né, passando fome. Né? Então, naquele momento, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e de forma bem ainda incipiente, ainda bem primária, também no continente latino-americano, você vai observar aí a expansão da produção, né, para justamente tentar trabalhar esse crescimento da expressão da questão social. Então, na questão 2, você observou isso, né? A importância do serviço social no cenário europeu, né? Como o serviço social ele surge muito ligado à perspectiva religiosa, né? Mas também entendendo que o serviço social ele surge dentro da perspectiva da lógica do capital, né? De forma que conseguisse frear aí as mobilizações. Alguma dúvida referente ao capítulo 2 que eu falei? Você ficou com dúvida? Não? Tá tudo bem. Tá, qualquer coisa você pode falar. Se você acha que eu tô falando rápido demais, você fala que eu dou uma paradinha, tá? E aí chegamos na unidade 3. A unidade 3, né, a autora, ela coloca que o capítulo em questão vai tratar do pensamento conservador do modelo psicossocial e o surgimento e expansão do serviço social nos Estados Unidos, dentro da perspectiva de serviço social de caso e grupo.
né? E aí, justamente, quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente vai pensar aí que vai deixar de lado essa visão neotomista, né? Vai deixar um pouco de lado a igreja, né? Claro, garantindo também um pensamento conservador, não vai ser tão distante assim da religião, mas pensando também no modelo psicossocial. E isso é muito perigoso, porque eu também observo ainda hoje que tem muito assistente social, né, que acha que pode fazer o papel do psicólogo. Né? Chega uma determinada demanda para você e você fala, ai, não, eu consigo trabalhar esse problema da... Ai, a mulher, ela sofre violência, então eu vou trabalhar o psicológico da mulher. Não, eu não tenho que trabalhar o psicológico da mulher. Eu tenho que apresentar para a mulher a rede de proteção que ela tem disponível. Né? Eu não posso ficar fazendo terapia, eu não tenho formação técnica para isso. Né? Então, como que eu vou me dispor a fazer terapia para aquela mulher, para resolver aquele problema? Né? Então, é questionável esse papel do serviço social. Mas, naquele momento, o assistente social trabalhava dentro dessa perspectiva. Da psicologia, assim, era muito próximo da formação. Então, o objetivo, né, é identificar a influência do pensamento conservador no serviço social. Por que a influência do pensamento conservador? Porque naquele momento o cliente, né, lembrando sempre a palavra cliente, que era como eles chamavam o usuário, o cliente ele era um desajustado. Né? Então, a culpa não era, né, do Estado, as condições de trabalho, do que o capital oferecia, né? Mas sim como um desajuste daquele usuário. Né? Então, era um papel muito conservador, a culpabilização daquele indivíduo por todos os problemas que ele sofria. Né? E aí a gente vê também que a culpabilização também no meio que ele vivia, né? Da família, por isso que você até coloca na sua resposta que era importante também trabalhar com a família, né? Quando você responde lá no seu fórum. Então, é importante também conhecer e compreender sobre a expansão do serviço social nos Estados Unidos. E, por fim, a autora ela pretende trabalhar também de forma que conhecesse e compreendesse o serviço social de casa e grupo. Então, como que é o serviço social nos Estados Unidos? Ele vai surgir a partir do apoio da sociologia e da psicologia. Então, ele vai fugir, ele vai deixar de lado a influência religiosa que é tão presente na perspectiva do serviço social dentro do cenário europeu. Né? Então, assim, o serviço social dos Estados Unidos não, ele vai seguir mais um apoio científico, né? Então, as atribuições, percepções psicossociais, a formação de indivíduo na realidade social, né, tendo como formas aí a teoria, o serviço social de caso e de grupo, né, de forma de procurar se ajustar, né, guarda bem isso, né, o serviço social de caso e grupo trabalhava na perspectiva de ajustar o homem ao seu meio social, né, então, posteriormente, essa perspectiva também vai influenciar o serviço social brasileiro, né, na década de 40, que também vai trabalhar com essa necessidade de ajustar o indivíduo, né, até porque a gente também vai pensar o serviço social brasileiro dentro da expansão do capitalismo, né? Então, você vai também a necessidade de ajustar o indivíduo, né, ao ideal capitalista, que é o crescimento, né, da produção, né, e do enriquecimento da classe dominante. Então, o que a gente tem aí? A gente tem primeiro a escola diagnóstica, né, que as percussoras são a Gordon Hamilton e a Florence Hollis, né? Como é a base dela, né? Ele vai trabalhar muito dentro da perspectiva do diagnóstico social, né? E você vai ver também, né, apesar da autora não colocar, a Mary Hitchman também vai trabalhar muito com a perspectiva do diagnóstico, né? Apesar de colocar só a Gordon e a Florence, você também vê que a Mary Hitchman também trabalha muito dessa perspectiva de diagnosticar o problema, né? Então, qual era a base, né, do serviço social? Né, se antes a base, né, do cenário europeu era o neotomismo, né, nesse momento a base vai ser a psicologia, através do diagnóstico social. Né? Então, o assistente social ele tinha responsabilidade para ele, né, ele tinha que resolver aquele problema. Né? Então, o que o assistente social ele vai fazer? Né? Primeiro, ele vai identificar a origem daquele problema e vai trabalhar, né, vai propor a causa para resolver aquele problema. Então, o assistente social, dentro da escola diagnóstica, vai partir de 3 fases. A primeira é estudar o caso, é estudar um indivíduo, né? E aí eu vou identificar o problema dele é o quê, né? A doença é proveniente do quê? É proveniente das condições de habitabilidade, de onde ele mora, né? Então, eu vou fazer um diagnóstico. Então,
É o diagnóstico, que aí eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Aquele usuário, ele tem um problema de saneamento básico, então ele chega com uma doença que é proveniente da rede de esgotamento, então ele tem acesso, ele tem contato com esgoto, então o que eu vou falar para ele? Eu vou identificar, vou fazer um diagnóstico, o tratamento é que ele tenha melhores condições de higiene, né? Que ele ferva a água antes de beber, né? Uma forma muito simples, né? Então eu tenho que ensinar como ele vai conseguir viver próximo à rede de esgoto de forma que ele não vá contrair outras doenças, né? Então o assistente social ele trabalhava dessa perspectiva, ele fazia um estudo, um diagnóstico, ele tinha que trazer a solução, né? Então isso, o tratamento social era responsabilidade do assistente social. Essa é a escola diagnóstica. Já a escola funcional, né, que ela vai ter como percursoras aí a Virginia, a Robson e a Ruth, né, ela já vai partir da base funcionalista. O que é o funcionalismo, né? O funcionalismo, ele vai partir da perspectiva que o assistente social, né, ele vai trabalhar com o usuário a partir da função da instituição em que trabalha. Então, a instituição que vai trazer a resposta daquele problema, né? Então, o meu trabalho, ele vai ser partir dos elementos que a minha instituição disponibiliza. Então, assim, a instituição ela é o ponto de articulação entre os interesses individuais, né? Quais são os recursos que a minha instituição tem para ofertar para aquele usuário, né? Então, assim, e a fome, o problema dele é o quê? Né? Ele pode ter vários problemas, eu identifico que o que eu posso resolver, a instituição social que eu posso trabalhar é a fome, porque a minha instituição, o único atendimento que eu posso oferecer para ele é a doação de cesta básica. Né? Então, a escola funcional é trazendo a instituição, né, como responsável, como a função, né, é responsável por resolver aquele problema do usuário. Né? Então, o assistente social ele tem como dever aí, né, despertar a vontade do usuário de sair daquela situação, né, pensando também na potencialidade do mesmo. Né? Quando eu falo para você que a gente trabalha muito em cima da perspectiva de responsabilização do usuário, né, a escola funcional vai colocar que cabe, né, a instituição, né, trabalhar aquele problema, mas de forma que ele consiga também trabalhar a potencialidade daquele indivíduo, para ele superar a dificuldade. Né? Então, a primeira etapa seria, né, o início, né, do meu trabalho. Então, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar com o atendimento daquele meu usuário, então ele está com problema aí de rendimento, então eu vou estar conversando com ele, eu vou estar trabalhando com ele, mas dentro da perspectiva que a minha instituição instituição tem a função de resolver aquele problema. Então, isso que é a escola funcional. A instituição, né, vai trabalhar o problema identificado por aquele assistente social. Né? Então, não é o assistente social que vai resolver o problema daquele usuário, mas sim, né, a instituição que ele está se inserindo. Né? Então, pensando também na perspectiva de trabalhar as potencialidades do usuário. Só um minutinho que está lento aqui para passar o slide. E aí, Bia, mas eu fiquei com uma dúvida sobre a escola diagnóstica e a escola funcional. Né? Não consigo entender, você falou, eu fiquei confusa agora. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender, que é uma forma muito clara, é que na escola diagnóstica o assistente social ele vai ser responsável em trabalhar aquela demanda que chega até ele. Né? Então, o assistente social ele vai ser o centro desse processo. Né? Então, assim, o assistente social ele vai resolver o problema do usuário sozinho. Né? Ele vai resolver o problema do rendimento do usuário, o assistente social vai conseguir resolver a questão da produção daquele funcionário de forma que ele consiga produzir igual ele produzia antigamente. Já a escola funcional, não. Né? Quem vai resolver o problema, né, vai ser o cliente. Né? A instituição ela vai oferecer caminhos, né, por isso que é a importância do funcionalismo, né, mas diferente da escola diagnóstica, com o assistente social que vai resolver todo o problema, na escola funcional, quem vai resolver o problema, né, será o cliente, com a ajuda, claro, da instituição. Né? Então, a resolução do problema vai depender da vontade do cliente. Então, não adianta eu ficar toda vez dando uma cesta básica para o cliente se ele, né,
não consegue trabalhar justamente por ele estar desajustado da sociedade. Então, tem que apresentar as potencialidades que ele tem para justamente conseguir aí garantir, né, que ele seja reempregado. Aí você pode me perguntar, mas Bia, o assistente social hoje não é funcionalista? Né? Você não trabalha também com a potencialidade? Você não falou também que você trabalha com o protagonismo do usuário? Você pode estar pensando isso. Mas agora eu fiquei na dúvida. Não sei se você ficou com essa dúvida. Você ficou com essa dúvida? No início você falou justamente sobre isso, né? Do protagonismo. Do assistente social garantir o direito, mas que ele teria um foco principal nele, né? Sim. Por quê? Porque naquele momento, hoje, a gente entende, né, que as expressões da questão social não são responsabilidade do usuário. A gente entende que é uma consequência dessa relação, né, contraditória aí, né, dessa luta de classes entre proletariado e burguesia. Então, hoje a gente consegue claramente ver isso, né, que a fome, o desemprego não é proveniente da falta de capacitação daquele indivíduo, mas sim porque a gente tem menos vagas de emprego do que, né, a procura. Então, hoje a gente observa que isso também é uma culpabilização, né, do empregador, né, uma culpabilização do Estado. Naquele momento, não. Naquela época, ainda, quem era responsável pelo desemprego e pela fome era aquele indivíduo, porque ele não tinha sua capacidade, né, de trabalho aí apurada, né, melhorada. Então, ele precisava garantir, né, a funcionalidade daquele indivíduo. Eu precisava garantir que aquele indivíduo produzisse para o Estado, sempre falando para ele que se ele não consegue emprego é porque ele não é capaz, né, que o Estado oferece emprego, mas o Estado não, perdão, a burguesia oferece emprego, mas ele que não é capaz o suficiente, né? Então a escola funcional, ela vai trabalhar na perspectiva do protagonismo do usuário, pensando sempre no desajustamento do mesmo. Ele é um desajustado e ele só vai ajustar, né, quando ele tiver vontade, diferente de hoje que a gente entende que essa relação não é uma culpabilização do indivíduo, mas sim das relações contraditórias que existe aí, né, com, né, a expansão do capitalismo. Mas naquele momento não, era sempre a responsabilidade do indivíduo, né? Então o indivíduo ele tinha que resolver os seus problemas. Porque hoje é comum, se a pessoa está desempregada, porque você não se capacitou o suficiente, né? Ou tenta colocar a culpa no... Vamos dizer assim. Sempre no indivíduo, né? Mas aí cabe ao assistente social trabalhar outras questões, né? Para nós, profissionais, a gente tem que ter muito claro que essa questão apenas da falta de capacitação do usuário. Exemplo disso é que a gente observa aqui no Brasil, ou quantas pessoas conseguem, né, acessar a universidade, né? E mesmo assim, muitas pessoas qualificadas estão fora do mercado de trabalho, né? E aí a gente tem também a escola solução de problema, né? Que a professora é a Ellen, né? E o que a Ellen ela vai trabalhar, né? Ela vai trabalhar na perspectiva, né, do viés diagnóstico e funcionalista. Então, ela vai fazer a junção aí, tanto do diagnóstico como do funcionalismo, né? Então, o que ela vai dizer, né? Ela vai dizer que a vida, ela vai ser sempre vista como um processo de solução de problemas. E os clientes apresentam um mau funcionamento da personalidade. Então, ela coloca que aquela pessoa, né, você tem que levar em conta, claro, né, dentro da perspectiva do diagnóstico, você faz o quê? Você faz um estudo para ver o que levou aquela pessoa, né, aquele problema, né, aquela demanda que ela está apresentando para você. E aí você faz um estudo do passado daquele usuário. Se ele tem aquele problema, aquela patologia, você vai fazer um diagnóstico identificando aí todo o processo que antecede esse problema. Dentro dessa perspectiva da escola solução de problema, pensar que sim, que as questões que o indivíduo traz no passado podem desencadear aquele problema, mas, né, pensando em possibilidade do indivíduo solucionar aquele problema. Então, não é chegar para o indivíduo e falar que é só culpa do passado que não tem mais resolução.
que eu, assistente social, vou dar uma cesta básica e vou conseguir sanar a fome dele. Porque ele, né, teve um trauma muito grande no passado, com a família, com o trabalho, enfim, não. Né, pensar que ele teve um problema grande no trabalho, sim, mas que ele pode voltar a trabalhar, a produzir igual ele produzia antes, porque ele é capaz, né? Pensando sempre na questão da culpabilização do indivíduo e não das condições de trabalho que eles são apresentadas. E aí a gente tem, né, os passos da escola de solução de problema, né? Então, o que eu preciso fazer? A identificação do problema, né? O diagnóstico, e aí por isso que é uma junção da escola aí, né, diagnóstica, e o tratamento, né, que também é uma junção da escola funcional, né, funcionalismo, né. Mas nesse momento ele permanece com a prática conservadora, né, continua achando que o indivíduo, o cliente, de novo, cliente, né, para não esquecer isso, que eles sempre vão chamar de cliente, né, ele vai permanecer sendo desajustado no sistema. Exatamente nesse último parágrafo, nesse conceito da prática conservadora, é que vai diferenciar aí o entendimento do que é, né, o serviço social conservador e o serviço social de hoje, né? Então, pensando que o cliente ele deveria se adequar ao sistema, né? E não necessariamente pensando no processo de que acarretava aquela desigualdade. E aí a gente tem o caso social individual, né? A gente tem a Mary Richman, a Gordon de novo e a Porter Lee. O que significa isso, né? O que as três professoras vão colocar? Entende que o método de serviço social, né, ele vai tratar o indivíduo, obviamente, né, de forma individual, né, pensando no indivíduo e suas relações próximas, com a família, trabalho, entre outros. Então, foi aquilo que você já respondeu na sua linha de pesquisa, né? Na sua linha de discussão lá do nosso fórum. O papel, né, do assistente social, dentro da perspectiva da Mary Lee, né, é justamente identificar, né, o que levou àquele problema, né? Por isso que é importante ver o passado, por isso que é importante conversar com os familiares, conversar com aquelas pessoas que têm convívio com ele, porque entende que alguma coisa do passado levou àquele problema. Né? Então, o assistente social ele vai trabalhar com a personalidade de cada indivíduo em seu ambiente. Então, assim, primeiro, eu vou ver qual o problema do meu usuário, qual o problema que ele tem com a família. Então, eu vou lá e identifico quais são os problemas. Depois, eu vejo quais os problemas que ele tem, por exemplo, no trabalho, né, na escola, aquela criança, ou atendo uma criança. Né, quais são os problemas que aquela criança tem com a escola? Por que aquela criança não tem um rendimento? Dificilmente o assistente social ia achar que a criança não tinha um rendimento por conta das condições, né, de ensino. Não ia culpar o Estado, né, como exemplo hoje. Né? Se a gente for pensar o rendimento de uma criança hoje, nos dias atuais, a gente vai pensar o quê? Quais são as consequências que levam à dificuldade de ensino daquela criança? Você identifica hoje, você encontra assistente social hoje pensando na dificuldade de ensino daquela criança que você está atendendo. Eu pensaria no que ela pode estar sofrendo em casa, se ela tem condições assim de se alimentar, os pais, né, responsáveis, se tem condições de alimentar a criança, se tem condições de estar dando condições a elas de se manter na escola. Mas aí você está pensando dentro da perspectiva, né, do caso social individual. Agora, hoje, né, qual a responsabilidade que você acha do Estado para essa criança não conseguir ter o rendimento esperado? Você acha que o Estado peca, aí erra, para aquela criança não conseguir ter a educação que você espera? Ah, sim. Eu acho que é investimento nos profissionais do ensino, dando condições aos profissionais de estarem, como é que eu vou dizer, tendo material para poder trabalhar com qualidade, entendeu? Sim. Então, e aí, a gente pensando num território, por exemplo, de violência, né? A questão mesmo da segurança
precarização, então aquela criança ela não tem aula porque está tendo algum tipo de confronto, né? Então, estão vários questionamentos. Naquele momento, né, era pensando muito na questão do assistente social resolver esses problemas não como uma responsabilidade do Estado, mas é pensando muito como uma responsabilidade da família daquela criança, né? Aquela criança não conseguir evoluir, não conseguir produzir o que esperava, né? Então, assim, o Estado vai estar trabalhando, né, os problemas que aquela criança tem com a escola. Então, a criança que é culpada por trazer todos os problemas para a escola, e não a escola que gera esses problemas para a criança, né? Então, sempre fazendo um processo de culpabilização do cliente, né? E aí, pensando sempre também em entrevistar a família, né? Por isso que é o diagnóstico, né? Entrevistaria a família, né? Os amigos, como você colocou bem claro lá na sua pesquisa, na sua resposta lá no nosso fórum. E aí a gente tem serviço social de grupo, né? Que foram as professoras fez Gisela, o Robert e a Grace. Então, o que previa aí o serviço social de grupo, né? Eles tinham, de novo, uma perspectiva educacional. Educação, guarde isso, o assistente social, ele ia educar. Né? Então, como ele ia fazer isso? Né? Através da capacitação do indivíduo. Ele conseguiria alcançar um bom funcionamento, ou funcionalismo, peraí, tá vendo? A visão funcionalista que eu falei logo anteriormente. Você consegue ver aí a escola funcionalista dentro do serviço social de grupo? Você consegue identificar? Não, tem como explicar melhor? Então, dentro do serviço social, a escola funcionalista, né, ela vai trabalhar o quê? Colocando, né, a função da instituição em permitir que aquele usuário, né, que era o cliente, desenvolva a capacidade de resolver aquele problema. Lembra que eu falei com você? A escola. Consiga resolver. Isso, era mostrando, né, a capacidade daquele indivíduo de resolver aquele problema. Né? E aí o serviço social de grupo ele vai trabalhar justamente dentro dessa perspectiva de capacitação do indivíduo, de forma que ele consiga alcançar um bom funcionamento social. E por isso que tem aí a perspectiva funcionalista, né? E ele vai também trabalhar dentro da perspectiva da psicossocial, né? O aspecto psicossocial, né? Então ele iria trabalhar aí, né, de forma que permitisse a autoajuda daquele indivíduo, né? Então você reunia um grupo, né, com um problema comum, né, e você trabalharia a autoajuda aí para sanar aquele problema, né. Então, o indivíduo, o instrumento utilizado para ajustar os indivíduos aos valores e às normas estabelecidas do meio social, no qual estava inserido. Então, eu teria aí que permitir ao indivíduo, né, que ele tivesse conhecimento dos valores, né, de forma que ele conseguisse se enquadrar as normas que eram, né, exigidas para eles fazer presente dentro do ambiente de trabalho, de família, enfim. E aí esses grupos, eles tinham muito esse viés educativo, né, de educar o indivíduo a viver em sociedade, né, capacitando mesmo de forma que ele se sentisse, né, capaz de resolver aquele problema. Então, o assistente social não vai resolver todos os problemas dele, não. Né? O assistente social, ele vai colocar também a responsabilidade do indivíduo, pensando sempre que ele é um desajustado, né? Diferentemente de hoje, que a gente promove o protagonismo do usuário, mas a gente entende que ele não é um desajustado. Essa ideia de desajustado fica no passado. E aí o serviço social de grupo, ele vai permitir, né, fazer com que os valores norte-americanos eles fossem incorporados a partir de uma interação, né, interação dos indivíduos. Né? Então, os grupos eles eram utilizados também como uma forma de adaptar melhor o homem ao seu ambiente social, com as práticas terapêuticas. E aí, por isso que eu falo, para você entender que hoje o serviço social não parte de uma prática terapêutica como antes. Mas naquele momento, o assistente social partia de uma prática terapêutica, hoje a gente não vê mais isso presente. E aí nós chegamos à unidade 4. A unidade 4 ela é bem simplória, tá? Ela é bem assim curtinha. Na verdade, ela vai falar da atuação do serviço social na América Latina, tendo como recorte aí, né, o país, né, do Chile, vai falar muito do serviço social lá, né? Então você vai ver que ele não entra ainda na atuação do serviço social
no Brasil, por exemplo, né? Então, ele fala da importância da emergência do serviço social na América Latina. Assim como na Europa e nos Estados Unidos, o serviço social também vai surgir na América Latina com a expansão do capitalismo, com a expansão da industrialização. Então, a gente observa também o serviço social surgindo justamente com isso, nessa mesma lógica, né? Então, o objetivo da unidade é compreender e relacionar o surgimento do serviço social no contexto do capitalismo monopolista na América Latina, e aí você já sabe que é o capitalismo monopolista, né? É quando tem a expansão das indústrias e também do capital financeiro, lembra que eu disse na primeira unidade? Dos bancos, né? Participação dos Sim, bancos. É isso, dos bancos e também crescimento das indústrias. A gente tem aí também a compreensão da influência da Igreja Católica na criação das primeiras escolas de serviço social na América Latina, assim como ocorreu na Europa também. No Brasil, você vê que aí, no Brasil não, perdão, na América Latina, você vê também a importância da religião. E, por fim, compreender o surgimento das escolas de serviço social no Chile. E aí, a autora coloca que no Chile, né, foi o primeiro país a fundar a escola de serviço social na América Latina. A gente tem aí o Chile na década de 1920. Né, ela vai estar também vinculada ao sistema capitalista, ao processo de industrialização, né? E aí, a partir do momento que você tem a industrialização presente no país, consequentemente, você tem a exploração da mão de obra, né, dos trabalhadores, né, a exploração da força de trabalho, né? Então, você, consequentemente, quando você observa a exploração da força de trabalho, você vai identificar, né, a luta de classes, né? E quem são essas classes que vão estar lutando? Justamente a burguesia e o proletariado. Né, que você só vai observar, né, a luta de classes, né, com o processo de industrialização, né, que aí você vai ter o trabalhador, né, tendo essa relação conflituosa com a burguesia. E aí ela coloca que o serviço social no Chile, ele surge a partir de duas escolas. A laica, que é criada por um médico, né, e o segmento católico, né, que é a escola Elvira Mate de Craga. A escola Elvira Mate, né, ela é muito pensada na perspectiva mesmo da religião como ideia central aí do serviço social no Chile. Então, é muito parecido também com o serviço social no Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente tem a Igreja Católica como uma força muito grande para a implementação do serviço social. E lá também, no Chile, você vai observar aí a Igreja Católica como responsável aí pela implementação do serviço social, deixando bem claro que nem por isso exclui aí, né, a ligação do serviço social com o crescimento do sistema capitalista. É muito importante você sempre guardar isso. Então, a escola, né, essa escola, ela vai partir, né, da influência da Revolução Russa de 1917, né, onde o proletariado chileno, né, vai se espelhar na Revolução Russa de 1917 e vai reivindicar melhores condições de vida. Então, aí você vai ver que 3 anos depois a gente vai ter a primeira escola de serviço social no Chile. Né? Então, assim como na Europa, o serviço social na América Latina também vai sofrer influência da Igreja Católica. Os agentes, né, eles vão trabalhar dentro da perspectiva da forma caridosa e vocacional. Né? Então, era uma vocação. Nem quando você fala, eu vou virar freira porque eu tenho uma vocação para ser freira, tem uma vocação para ser padre. Da mesma forma, eles falavam que o assistente social ele tinha que ter uma vocação, né? Ele tinha que ter um chamado, né, divino para poder fazer serviço social. Né? Então, olha, você vê como que o serviço social estava atrelado à religião. Né? Então, a escola ela vai estar vinculada à União Católica Internacional de Serviço Social e levando em conta, claro, né, que não vai ter só esse viés religioso, mas também levando em conta os interesses da classe dominante. Você pode observar que é muito repetitivo, né? O que a gente fala desde a primeira unidade até a 4ª unidade. Você consegue ver que as unidades acabam dialogando? Você consegue ver a proximidade? Aí é porque ele só vai falando serviço social de uma forma central, que surgiu com a Igreja Católica, né, em consonância também com os interesses da classe dominante, e assim ele vai sendo implementado nos países, né?
em alguns países mais voltados à religião, né, em outros, como Estados Unidos, né, que vai partir mais da perspectiva psicológica. E aí, quais eram os requisitos para ingressar na escola, né? Para você conseguir ingressar na escola, eu vira mate, você tinha que ser mulher, por isso que eu falei que serviço social era muito atrelado ao gênero feminino, né? Você tinha que ter idade de 21 a 35 anos. Se você tivesse mais do que 35 anos, você não poderia ingressar na escola. Né? Você tinha que ter uma recomendação paroquial, por isso que eu falei a questão da religião aí. Né? E, por fim, você tinha que ter uma aprovação nas provas de ingresso. Né? Você fazia uma prova de ingresso e você pagava por uma taxa. E essa taxa ela era muito alta, era um custo muito grande. Né? Então, o que ela coloca? Né? Que a pessoa pobre não fazia essa prova, não conseguia ingressar. Né? Ela era muito limitada às damas da sociedade, né? Porque você pagava taxas, né? Então, você tinha que ter boa saúde, atestado de boa saúde. Então, assim, você era pobre, você não fazia uma alimentação, você tinha um atestado de boa saúde, né? E o curso tinha, na época, a duração de 3 anos, e aí eu também trouxe para você, porque na unidade é elencado todas as disciplinas, mas eu achei importante trazer as disciplinas que mais me chamam a atenção, que é a disciplina de religião. O assistente social, ele tinha a disciplina de primeiros socorros, de cuidados domiciliares aos doentes, de trabalhos manuais, de corte e de costura. Né? Então, você viu, o assistente social tinha que ensinar a costurar. Eu ficaria desempregada, porque, assim, imagina a minha responsabilidade de ensinar a mulher a costurar, né, para poder andar bem vestida para a sociedade, né? Enfim, era uma loucura, né? E aí sempre só pensava... fala. Esses cuidados aos doentes fazem um trabalho tipo quase uma enfermagem? Não era bem enfermagem, mas é muito próximo a isso, é a questão mesmo dos cuidados, né? Então, assim, o assistente social, ele tinha que ensinar como cuidar daquela pessoa acamada. Era um pouco ligado mesmo à saúde, né? De certa forma, tem algumas atribuições da enfermagem, mas o assistente social não poderia trabalhar como enfermeiro. Era como se fosse uma disciplina que tivesse a ver... Igual a gente tem serviço social e saúde, a gente não tem serviço social e saúde na Unigran Rio, que você vai ter daqui a pouco, você vai ver que é exatamente isso, né? Você também tem a disciplina de saúde, mas a disciplina de saúde aí era muito prática, né? Não é igual hoje, a gente não estuda hoje a formação da saúde na transformação da sociedade na década de 30, o processo de ditadura, o processo de reformulação da saúde, o processo de democratização, não. Naquele momento, não. A saúde era ligada mesmo a questão mesmo do cuidado, né? Você é uma dama da caridade, você não vai lá oferecer cuidados aos pacientes, né? Não tem aquela ideia da religião, ainda hoje, se você vai num hospital, você não vê aquele grupo de religiosos que frequentam o hospital? Você observa isso? Então, era muito ligado a isso, né? A caridade, então, o assistente social ele tinha esses cuidados, ensinar a pessoa a cuidar do doente. Entendi. Deixa eu voltar aqui. Só voltando aqui. É porque isso vai ser daqui a pouco. Porque, como eu falei com você, a nossa ideia é também falar um pouquinho do nosso PCA. Então, assim, eu acabei colocando como uma única apresentação, já que você é minha única aluna, né, dessas duas disciplinas. Então, assim, só para você entender, ficar bem claro para você, né, é que o capítulo 4, a unidade 4, ela vai falar muito da implementação do serviço social dentro do Chile, né? Então ela vai pontuar aí, né, que o serviço social ela surge, né, com um viés muito forte, um viés religioso muito forte, mas também pensando aí também, né, em garantir aí, né, a expansão do capital, né? E o que mais chama a atenção da unidade 4, né, é esse perfil conservador do serviço social, que é entender, né, que o assistente social tinha que ser mulher, que tinha que ter uma boa saúde, né, que tinha que ser as damas da sociedade que faziam já a sua caridade é que conseguiam acessar, né, a faculdade de serviço social. E isso também é muito presente no Brasil. No Brasil também, né, quando a PUC cria a faculdade de serviço social, ela também vai muito associar as damas à caridade.
né? Então, acaba sendo um curso seletivo, né? Quando o serviço social ele surge, ele tinha muito esse perfil da mulher, da alta sociedade, que já fazia o bem, e ela queria fazer esse curso para ter, né, esse acesso à educação. Mas ele era muito elitizado, o curso de serviço social, diferente de hoje, né, que não tem mais esse recorte de renda, né? Você ficou com alguma dúvida da unidade 4? Não, não. Não, deixa eu só abrir aqui as suas perguntas que você me trouxe. Né? Então, você me pergunta sobre os avanços científicos, né, se desequilibra as relações de trabalho, aí eu já falei para você que, na verdade, os avanços científicos, eu não sei se você pensa científico, pensa na psicologia e sociologia, do que você estava querendo falar, ou você, porque aqui eu entendi que era a pergunta do capítulo 1, quando você colocou como os avanços científicos desequilibram as relações de trabalho, eu entendi que era o processo de industrialização. Seria isso que você quis perguntar? Isso mesmo. Tá, então você consegue entender que a industrialização ela vai permitir, né, a expansão, né, do capitalismo, né, o capitalismo ele vai conseguir se expandir, em contrapartida vai gerar também, né, o crescimento das expressões da questão social. Né? Então, em relação às relações de trabalho, né, principalmente o proletariado, a partir do momento que ele se vê dentro dessa perspectiva de exploração do trabalho, ele vai se mobilizar, né, através dos sindicatos, né, e aí a burguesia, né, pressionar o Estado, né, a criar políticas que consigam controlar esse indivíduo. Né? Já o neotomismo você consegue entender que é a questão da caridade, da religiosidade, está principalmente presente no serviço social, né, europeu, o serviço social de caso, né, como a gente já falou, a importância aí também do diagnóstico social presente dentro do serviço social de caso. A relação da burguesia e da Igreja Católica, você consegue entender que ela se faz desde o primeiro momento, né? E ainda hoje, né, a relação da burguesia e da Igreja Católica, a gente precisa desconstruir isso no nosso dia a dia, né? Porque isso não é uma função, uma atribuição do serviço social, né, propagar a religião, a gente não tem que defender, né, nenhuma religião, mesmo que a gente tenha essa religião, quando a gente está em conta assistente social, a gente tem que ter essa neutralidade aí, né, não deixar que a nossa religião interfira, né, no nosso fazer profissional. Naquele momento era 100% interferido, tá? Era muito interferido. Então, o que eu vou propor para você, né? Queria ver se você tinha mais alguma dúvida, tá? E aí, a gente vai encerrar a nossa aula agora, eu só peço que você continue logada, porque a gente vai estar dando início à nossa segunda parte, tá? E aí, assim, eu queria ver o que você achou desse nosso compilado das unidades 1 e 4. Você conseguiu conteúdo do Gostei sim. Ajudou a compreender melhor. Porque eu tinha pensado inicialmente de colocar esses slides apresentação de um vídeo de bem menos do que o que a gente fez agora, né? Mas aí, como foi o nosso primeiro contato e a gente não tinha tido a nossa primeira webconferência, então eu achei que seria mais produtivo juntar as duas coisas, tá? Então, eu vou estar encerrando a nossa aula, dizer que foi um prazer, e aí, na próxima webconferência, eu vou fazer da mesma forma, eu vou estar agendando com você, a gente vai estar vendo o melhor horário para você, tá bom, Ana? Não saia, não, que a gente vai para a nossa segunda etapa, tá? Deixa eu só encerrar aqui e a gente já se fala. Só um minutinho.